Então, não estamos nem adiantados e nem atrasados. Temos que manter um certo ritmo, senão fica tarde demais, tá? Por enquanto, não está muito... Então, vamos falar um pouco de Srila Prabhupada e... Vamos fazer uma programação um pouquinho diferente hoje, porque a gente já está glorificando o Prabhupada desde cedo, já glorificamos o Prabhupada, continuamos glorificando o Prabhupada, mas agora nós temos que também fazer um tipo de uma reflexão, porque hoje não é o aniversário de Prabhupada, Prabhupada não apareceu, não é festa, Prabhupada desapareceu, foi embora desse mundo nesse dia. Então é um dia onde tem uma certa raça base aí, uma mistura de gosto, um pouco de felicidade, porque estamos lembrando Prabhupada, um pouco de prazer, e um pouco de tristeza, porque sabemos que nesse corpo material ninguém é eterno, nem o devoto puro, mas como seria bom se ele estivesse aqui, né? Mesmo. Associação Vapo, porque a associação Vânia ele está dando desde sempre. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Prabhupada e depois queremos ouvir, vou falar resumidamente o meu histórico aqui, um mini histórico, depois todo mundo pode, que tiver realização, que tiver alguma coisa muito marcante mesmo, que foi o impacto da entrada de contato com Srila Prabhupada, é bom lembrar isso, porque isso é muito importante. Concordam que assim é bom falar, fazer assim? Sim. Então, as escrituras falam o Bhagavad Gita no 4º capítulo do Bhagavad Gita, verso 34, o conhecimento transcendental. É um verso famosíssimo em nosso meio e deve ser a nossa cartilha de orientação, porque ali resume tudo. Esse verso fala Tadvidi, Pranipadena, Pariprashnena, Sevayal, Padikshanti, Tegyana, Janina Statua Darshana. Quem quer aprender a verdade, quem quer sair da ignorância, deve procurar um mestre espiritual autêntico, fidedigno, deve se aproximar dele, indagar dele com submissão e humildade, sem arrogância, sem orgulho, senão não faz sentido. Quem acha que já sabe não está procurando alguém para saber. E quando vê que essa pessoa realmente está satisfazendo os seus desejos, dando-lhe iluminação, conhecimento, pagá-lo com o serviço. Esse é o lema, isso foi o que Krishna falou, é assim que existe a relação guru-discípulo, é assim que alguém encontra um mestre espiritual e é assim que alguém deve se portar quando encontrar tal mestre espiritual fidedigno. E nós todos encontramos esse mestre espiritual fidedigno graças a Krishna, graças ao Senhor Chaitanya, que mandou ele para o Ocidente para fazer todo esse estrago na consciência impersonalista que reinava nos países ocidentais, como ele fez. Né? O Pranama de Prabhupada fala Nirvishesha, não fala Suvishesha. Nirvishesha é quem está acabando com o impersonalismo. Está acabando com o impersonalismo. Quem veio para destruir o impersonalismo nos países ocidentais. Onde ninguém entende que Deus é uma pessoa, até então ninguém entendia, e Prabhupada veio e mostrou, ó, isso aqui é a pessoa suprema. Então, encontrando um mestre espiritual, a gente tem que ser minimamente educado, normal, bem comportado, sem falso ego. Puxa, essa pessoa está dando todas as respostas que eu sempre procurava, eu procurei em tudo e não achava. Ele está me dando, então
Que valor tem essa pessoa? Deixa eu dar um jeito de pagá-lo. Bom, resumindo, eu, no final dos anos 60, lá estava procurando um mestre espiritual, procurando alguém que erradicasse minhas dúvidas. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita que ninguém daqui foge desse quadro. Né? Ninguém. Alguém está enquadrado em algum desses itens aí. Ou alguém é Artha, ou é Jigyasu, Artharti ou Gyani. Alguém se aproxima de Deus, busca Deus, e Krishna fala que são meus devotos, as pessoas piedosas. Quando está aflito, procura Deus. Quando é curioso e quer satisfazer sua curiosidade, procura Deus. Quando está passando por dificuldades financeiras, econômicas, a vida está dura, procura Deus, um retorno. Deus, me ajuda aí, se existe um Deus do céu, me dê uma mão aí. E quando alguém quer conhecimento, erradicar a ignorância, também procura Deus. E Krishna fala, esses 4 tipos de pessoas que tomam essa atitude são pessoas virtuosas, piedosas. Portanto, são consideradas meus devotos. E aquele que o procura porque está querendo iluminação, conhecimento acerca dele, ele fala que esse é o mais, desses 4, esse é o mais avançado. Então, a gente entrou em contato com o Srila Prabhupada muito antes de Srila Prabhupada chegar aqui na forma do movimento Hare Krishna aqui no Brasil. E eu me lembro que cada vez que via o Bhagavad Gita, cada vez que lia, falava, aqui não tem mais o que procurar, aqui está tudo aqui, tudo. Então eu preciso dar um jeito de me tornar um Hare Krishna. Mas nem tinha movimento no Brasil, não tinha nem essa expectativa de que vai ter Hare Krishna no Brasil. Só que, claro, a gente dentro da nossa ignorância, eu achava que em São Paulo tinha Hare Krishna, tinha templo, mas não tinha. Então toda vez que vinha para São Paulo, morava no interior, procurava saber se tinha templo. A turma que eu abordava praticamente nem sabia que era templo Hare Krishna mesmo. Então, mas era estava procurando, né? Mas resumindo, nessa época aí, eu já pensei comigo mesmo, eu tenho que moldar a minha vida de maneira que eu possa ser um devoto de Krishna, que eu conhecia, sabia quem eram os devotos, sabia o que estava acontecendo no movimento Hare Krishna no mundo, sabia os carequinhas, açafrão, raspado, rabinho na cabeça, e tinha acesso ao conhecimento, os livros de Prabhupada, Krishna Book, Bhagavad Gita, Sri Upanishads. Então, interesse total, queria saber, né? E pensando, como que eu vou fazer para trilhar esse caminho aí? Mas, estava falando agora, mais cedo aí com o Neto, né? Prabhupada, ele é tão perfeito que ele é um destruidor de sonhos materiais e ao mesmo tempo um fomentador, um construtor de sonhos reais. De sonhos ilusórios ele destrói, e sonhos reais ele constrói. Qual o poder de Prabhupada? Então, com o decorrer do tempo eu vi que isso aconteceu comigo, porque eu, como qualquer um, estava lutando pela emancipação econômica, de educação no mundo material, como todo mundo faz, estava correndo atrás do prejuízo, mas já tinha tomado essa decisão, quero ser um devoto de Krishna, eu vou querer ser um Hare Krishna. Então, não fomentava muito esse lado de desenvolvimento econômico, querer... não tinha muito essa meta não tinha... Me
preocupava muito com isso, mas me preocupava em um dia ser um devoto de Krishna. E isso é tão verdade que aparentemente a gente não tinha apego. Claro que tinha apego, tanto é que o que mais prendia era o apego, por exemplo, à música. Eu tinha apego, eu tocava, tinha uma banda, a nossa banda chamava Madhouse Blues Band, The Madhouse Blues Band. Classificamos uma música para um final de um festival universitário em Linz, que já foi logo outra frustração, porque bem na hora do guitarrista começar a fazer o solo, tinha uma panelinha lá, estavam protegendo um gordinho que tocava baixo e uma música lá, já deu para ver que tinha, e desligaram, o pessoal da mesa desligou o som da guitarra, foi uma confusão, meu parceiro ficou bravo pra caramba, ele já é nervoso por natureza, ficou bravo, e tudo bem, depois na hora da flauta cortaram de novo, e a gente vai realizando, falei, puxa, isso aqui é tudo que a gente quer, né? Não tem muito apego, mas música é legal, música, a gente já fazia algumas músicas para Krishna daquele jeito, no nosso entendimento e tal, mas fazia mais músicas normais, né? Músicas de protesto, música cabeça, né? Aquelas histórias do povo daquela época. E aí, tudo isso foi sendo decepção, né? Decepção. Depois de algum tempo, vindo para São Paulo, logo na sequência, foi inaugurado o templo, tive a misericórdia de Krishna de o templo estar sempre inaugurado, já recebi um convite para o templo de um devoto espanhol, que eu nunca tinha visto devoto na vida lá no Embu, comecei a ir no templo, comecei a entrosar, já fiz japa, comecei a cantar, e sempre pensando, tem que moldar a minha vida para morar no templo, tem que moldar a minha vida para morar no templo. Foi sempre nesse sentido, né? Estudando, trabalhando, mas querendo sempre morar no templo. E aí, em 77, quando o Prabhupada mandou no corpo, meu primeiro filho nasce, e falei, bom, agora já está tudo definido, já estou emancipado, já dá para morar no templo, ninguém vai me perturbar, ninguém vai querer me tesourar, porque tenho minha independência. E é assim. Eu nunca fui atraído muito assim, que nem tem devoto que fala, né? Porque é praçada, atraído por praçada. Cada um se atrai por uma coisa, né? Minha atração era a filosofia mesmo. Tanto é que nessa época desse tempo da Rua Bolívia, lá em Santo Amaro, que foi o primeiro tempo mesmo de movimento, começou mesmo a florescer. Tinha um devoto que era Bhakta também, depois foi iniciado, e ele foi um dos que começou com a bebedeira. Quem lê nos livros antigos o primeiro Bhagavad Gita vai ver tradução Márcio Lima Pereira Conguel, Mahakala. E eu tinha bastante amizade com o Mahakala. Um dia ele olhou e viu, os primeiros livros tinham saído que eu carregava para conversar com as pessoas, mostrar para amigos, na escola, todo lugar. Ele viu que eu tinha grifado o Fácil Viagem a Outros Planetas e Além do Nascimento e da Morte. Ele falou, isso aqui não pode fazer não, tá? Isso aqui Naquela época os devotos eram bem fanáticos, mas na verdade não pode mesmo. Tanto é que os livros grandes eu não fazia, no Bhagavad Gita, que já tinha, eu não fiz, no Shri Panchad, não. Mas esses livrinhos que andava para mostrar para todo mundo e tal, aquilo que eu achava mais interessante, grifava, passava a caneta vermelha, olha. E aí o Mahakala falou, isso aí não é bom não pode. Então aí a gente foi indo assim e fui pensando, bom, o negócio realmente agora dar um jeito de pôr fim nessa história toda de trabalho, de estudo e morar no tempo. Mas aí tinha aquela coisa, a música. Em São Paulo já conheci uma turma, teve um entrosamento bom com a turma assim. Conheci o Marinho, irmão do Netinho, que era o baterista dos Incríveis, depois fundaram o Casa das Máquinas. E era um cara assim, quem não sabe, ele era um marido, ele foi namorado da Rita Pavone, que era assim um ícone, né? Dos anos 60, uma cantora. Todo mundo acho que fala de Rita Pavone.
dos anos 60, cantor italiano. Todo mundo já ouviu de falar do Batman Martelo, né? E ele tinha acesso a um monte de gente. Meu pai trabalhava na Secretaria dos Transportes, na Ponte Pequena ali, e era amigo do pai de um músico do grupo Mauaca. Conheci também o Rodolfo, conheci o pessoal do Mauaca, e esse pessoal do Mauaca, para se fazer uma ideia, eles tocaram com a Elis Regina naquele show famoso dela, que é, na verdade, o mais famoso da história dela, que ela fez no Teatro Bandeirantes ali na Rua Augusta, Falso Brilhante. Então tinha todo esse envolvimento, e a minha galera lá do interior que tocava comigo estava toda entusiasmada, queria, vamos, tem que gravar, a gente tinha repertório pronto, tinha para gravar um vinil, né? Todo mundo viajando nessa história e tal, e eu só viajando e como morar no tempo, mas o negócio da música maia, pegando. Falei, quer saber? Esquece isso aí, vou morar no tempo. Olha como Maia é poderosa. Naquela época não era que nem agora, não, que qualquer um entra no estúdio aí faz, tem computador, é tudo muito simples, muito fácil. Não tem muita qualidade, porque não tem mesmo, mas faz rápido tudo. Naquela época era tudo analógico, tudo. Para fazer um vinil você gastava uma fortuna, era difícil, com tudo, né? Com tudo era muito, muito difícil, não era assim, que nem hoje, não, qualquer um grava qualquer coisa aí, qualquer grava de passeada. Era muito difícil. E tinha esse sonho aí, estava ali, falei, chega, não quero mais saber disso aí. Se bem que até hoje, alguns que depois vieram tocar comigo na banda que eu formei de Hare Krishna, da Krishna's Land Band, mas até tocaram depois, mas nunca se conformaram, não, nunca aceitam isso aí, que acabou a história aí. Por quê? Porque no momento que eu falei agora, eu tenho que morar no tempo, tenho que ser um devoto interno, viver para Krishna, viver para Prabhupada, por fim nessa história toda. Meu irmão que tinha condições financeiras nessa época parece, não, vamos gravar aquele disco lá. Eu falei, poxa, isso é maia, não é possível. Não é possível, isso aí é para dar rasteira mesmo. Mas aí os outros não gostaram, não. Você conhece o Rasa, né? O Rasa ficou bravo, até hoje ele fala disso, como é que foi parar logo ali, então, tinha contatos, tinha tudo, conheci o Rogerinho, irmão da Elis Regina, que era flautista. Com ele, a gente tinha já um entrosamento, estava fácil, mas fazer o quê, né? Aí, quando resolvo tomar essa atitude mesmo, fiquei pensando, né? Era mais um sonho material. Prabhupada destruiu esse sonho material. Prabhupada, porque sempre assim, sempre lendo muito Prabhupada, sempre sem parar lendo Prabhupada, cantando japa, lendo Prabhupada. Cheguei para morar no templo, foi construído um sonho espiritual, que eu também, tudo sem planejamento. Cheguei simplesmente, me rendi, comecei a servir, me envolver logo com administração, fui através da administração, pensando e tal, que tinha que fazer alguma coisa que ficasse aí para o Prabhupada. Espero que isso aqui fique para sempre, que ninguém destrua e que continue isso aqui. Isso aqui é a Casa de Cultura Vaishnava Shila Prabhupada. Esse é um sonho que foi criado dentro do movimento, depois de ter abandonado os sonhos materiais, que eram irreais, é o sonho real. Aqui, sólido, verdadeiro, está aqui. Nada mais, nada menos que um Pushpa Samadhi ali, que não tem muito mundo afora, não. Nem no Brasil, só tem aqui no Loucura. E as arquideidades do Brasil, que eu vim instalar em 1976, aqui no altar Estrela Dourada, e vão ficar aqui para sempre. São daqui. Então, o Srimad Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, fala que Prasangam Madhyaram Pacham Atmana Kavayo Vidu Saiva Sada Shukrito Mokshadwaram Apavritam. Esse verso, verso
20, do capítulo 25, do terceiro canto, as glórias do serviço devocional. Nesse verso aí, a gente tem a resposta para as nossas dúvidas de que como que é se render a Krishna, viver 100% para Krishna? Como que é aceitar o mestre espiritual e pagá-lo com serviço? Como que é? É direcionar todos os nossos desejos, todas as nossas coisas que sonhamos em construir esse mundo, construí-las, mas para o mestre espiritual, não para nós, pagando ele, fazendo por ele. Esse verso fala exatamente isso. Esse verso fala que é consenso entre todos os eruditos, Kavaya, os Kavis, Kavaya, os Kavis, que são os pensadores, né? Atmani Kavaya, Ouvidu, os videntes da verdade, as pessoas realmente inteligentes, realmente eruditas, eles são unânimes em dizer que o maior problema da alma condicionada aqui nesse mundo, a maior causa do enredamento são os desejos materiais. É o desejo de vida material. Quando esses desejos são Sarivasada Shukrito, direcionados para uma alma liberada, para um devoto puro de Krishna, feitos para ele, Mokshadwaram Apavritam, isso que seria a causa do enredamento, torna-se a causa da liberação. Abre as portas da liberação. Então é muito simples. A gente pode fazer tudo, mas não para nós. Façamos para Deus. Ah, mas quem é Deus? Como eu vou fazer para Deus? Não tenho acesso a Deus. E não temos mesmo? Então temos que fazer para o representante dele, o representante puro. Esse é Srila Prabhupada. Resumindo, esse foi o impacto do meu encontro com Srila Prabhupada e essa foi a minha meta de vida e eu espero morrer assim, servindo Prabhupada e deixando para ele o legado que não é nosso, tudo é de Krishna. Que isso nunca pare, que daqui sei lá quantos anos aí para frente tem alguém aqui falando essas mesmas coisas e glorificando Srila Prabhupada ali na casa dele, a casa de cultura Vaishnava Srila Prabhupada. Então esse é o meu resuminho, ok? Se alguém tiver outro resuminho aí e quiser fazer, por favor, manifeste-se e pode pegar inclusive o microfone. Srila Prabhupada aqui! Vamos glorificar Srila Prabhupada, gente. Contem suas histórias. Hare Krishna. Eu preciso falar com o microfone, não dá para ouvir sem? Eu queria só reformular uma frase do senhor. Falando da minha história rapidinho também. Eu era um playboyzinho, só pensava em sexo, drogas e rock and roll. E um dia eu cansei disso e eu fui procurar espiritualidade, me tornei espírita. E parei de comer carne, estava um dia no shopping, né? E passou um rapaz que está comigo até hoje, que é o Américo. Né? O Américo passou por lá, parou para conversar comigo, me apresentou o Bhagavad Gita, me entregou o Bhagavad Gita. Mas eu amei o Bhagavad Gita, mas eu nunca tive uma relação muito íntima com o Prabhupada. Para mim, eu estava lendo um livro e um suando. Eu até comparava o Prabhupada com o Chico Xavier, que para mim era o auge da época. Mas, depois de algum tempo, eu li o Gita no mesmo dia, me apaixonei pelo livro e falei, agora a gente precisa ir conhecer um templo Hare Krishna. E aí foi no centenário de Prabhupada até que eu fui conhecer um templo Hare Krishna, que a primeira aula que eu assisti foi do Prabhu Jaigopura. E aí quando ele bateu no chão falando que a maior dádiva que ele tem, o maior presente que ele tem aqui é o templo, eu não concordo. Sou eu, a Mãe Thapura, o Krishna Dama, o Vilasa, são todos os devotos que o Neto, então, o Devarar, então, o Nandotso. Então o templo... Eu fiz um estrago aí. Mas Fiz um estrago aí, mas, por favor, não tem nada a ver com isso, não. Estou só falando o que o Prabhupada falou. Então, mas o templo... Estou só falando o que o Prabhupada falou. O templo pode até ser destruído,
mas os devotos que o senhor fez, não. E, na verdade, então, só para terminar, depois de alguns meses eu conheci o movimento em janeiro, no dia 15 de janeiro de 96, e eu tinha que terminar o meu colégio para poder vir morar no templo, eu não suportava mais o material. Eu terminei o templo no dia... Eu lembro quando você falava. No dia 5/6 de 96, eu vim morar no templo no dia 6/6 de 96. Foi aí que eu comecei a conhecer Prabhupada nas madrugadas, né, que a gente fazia. Foi quando eu ouvi falar de Radharani a primeira vez e tudo do senhor. Então, a minha relação com Prabhupada vem da minha relação contigo. Não tem outro tipo de relação. Depois, hoje eu tenho a misericórdia de ter um contato muito grande com a Acharya Deva. Eu fiquei 9 anos morando no templo, saí do templo, mas eu nunca deixei de ouvir a voz de Prabhupada pela sua voz. O que a gente aprendeu a falar, o que hoje eu repito para todo mundo. 2 anos atrás eu parei com a minha vida, mais ou menos com a minha vida familiar, abri um templo em Jundiaí. O que eu repito lá hoje, e o que eu vejo eles começando a repetir, é a mesma coisa que eu ouvi o senhor falar, que o senhor ouviu o Prabhupada falando. Então, na verdade, tudo bem, eu concordo. Eu também participei aqui do primeiro dia do templo de Suzano, de tudo isso daí. Mas não tem maior dádiva que o senhor deixou do que os seus devotos. Isso eu tenho certeza absoluta. E assim, a voz, quando eu ouço o senhor falando, é a voz de Prabhupada para mim. A relação que eu tenho com o Prabhupada é a sua voz e a voz de Acharya Deva. São as duas vozes que eu ouço. Bom, estamos servindo para alguma coisa. Na minha vida, com certeza. Quem mais? Alguém mais quer falar? Devagnando. Pegando um pouquinho carona da música, eu quando eu entrei no templo, fui no ano 60, 82, 83, mas lá no Rio Grande do Sul, eu já tinha também uma busca sobre filosofia, lia Aristóteles, Platão, um monte de filosofia, mas o que me chamou realmente a atenção foi a filosofia do Prabhupada. Isso eu particularmente não posso negar. Aí quando entrei em contato com o Srila Prabhupada, em 71, 72, eu tinha aqui uns 14, 15 anos, já tinha vindo de uma família também um pouco perturbada. Meu pai tocava violão, eu aprendi com ele também. O meu pai sempre perturbado, aí minha mãe ficava muito triste, né? Eu não posso ficar aqui. Minha mãe e meu pai brigando por assunto que não tem nada a ver comigo. Aí eu fui embora. Peguei o violão e fui embora. Eu fiquei lá no Rio Grande do Sul durante uns 6 meses. Aí arrumei dinheiro, comprei ferramenta e comecei a fazer joias. Fiz estudo, estudei olívios, aí fiz joias, anéis, brincos, mas a música sempre ficava buzinando na orelha. Até que cheguei aqui em São Paulo, 72, 73, na época da ditadura. Aí a primeira vez que eu encontrei os devotos, no meio da muvuca de São Paulo, tinha a Rebelião do Mundo, os Meninos de Deus, talvez o Jocura se lembre disso também. Allan Kardec, um monte de filosofia, mas a filosofia de Srila Prabhupada realmente foi o ápice na minha cabeça quando ele começou a tirar as dúvidas. Aí eu tirava as dúvidas com os monges budistas. Falei, mas quem é Deus? E todo mundo falava, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu falei, não, tem alguma atividade, alguma coisa errada nisso. Você tirava dúvida ou colocava dúvida com os monges? Tanto faz, vice-versa. Acho que você colocava mais dúvidas na cabeça com os monges. Aí eu conheci os devotos, cabeça raspada, parecido muito com o budismo, né? Mas o budismo também chamou um pouquinho a atenção. Aí eu comecei a fazer comparações do budismo com a filosofia de Srila Prabhupada.
Aí em 82, 83, eu fui lá no templo. Foi mais ou menos a mesma atitude que eu tive com o João Cura falou agora. Eu falei, João Cura, o João Cura estava cantando japa. Isso foi no templo da Bom Pastor, família Chafé, Aracete. Aí quem encontrei ali na frente foi o Marracala. A Marracala falou assim, o Davi, né? Meu nome era Davi, não conseguiram registrar. Quando eu fiquei com o nome artístico Davi Nelson Valençano. Falou, Davi, se você quiser morar lá, você tem que falar com o presidente. Aí na hora eu tomei essa atitude, eu falei, vou falar com ele. Aí fui lá e falei com o João Cura, falei, João Cura, com resumido respeito, eu posso ficar aqui um dia, poder entender, aprender um pouquinho a filosofia? Eu falei, pode. Aí depois de alguns anos, entrei lá na cozinha, comecei a lavar as panelas, mas eu vi uma gaita tocando e falei, aí eu falei pro Curma, falei, quem está tocando a gaita? Ah, o João Cura, falei, nossa, uma gaita parecida com a Bob Dylan. Falei, mas o presidente do templo, ele é fã de carteirinha número 1 de Bob Dylan. Eu falei, caraca. Eu fiquei pensando, falei, poxa, mas eu fui fã de Bob Dylan. Eu também tinha uma certa preferência por música, né? Mas a música não era aquilo que eu estava procurando, né? Procurar a filosofia de linguagem, e pegando um pouquinho carona também na filosofia de Allan Kardec, Krishnamurti, budismo, mas não era aquilo que eu realmente estava querendo. Até que comecei a ficar sério e fiquei morando no templo durante muitos anos. Pela misericórdia de Srila Prabhupada, pela misericórdia de Srila Prabhupada e os devotos, eu fiquei sério, muito sério, tanto na vida material quanto na vida espiritual. E comecei a deixar de lado a música, mas sempre, de domingo, sempre tinha um devoto que vinha com violão e ficava falando, vamos fazer um som. Eu falei, poxa, não, a música. Aí pegava o violão, ficava tocando, Patmanava, pode lembrar isso muito bem. A Mahatma também tocava violão. E a gente fez um pequeno grupo, né, de teatro, onde eu fazia uma trilha sonora com música de Bob Dylan, country, rock and roll. Aí eu ficava tocando violão, ouvindo a gaita, aí eu falei, caramba, que interessante, né? Até o templo Hare Krishna não tem alguém tocando flauta, gaita. E eu sempre teve essa ideia de fazer música, né? E a música foi tomando um pouquinho conta de mim, aí eu comecei a me entrosar com devotos, mas sempre tinha o lado musical e o lado devocional um pelo outro, né? Sempre andavam caminhando juntos. Aí depois de um longo tempo, veio lá de novo o Bravo Jagni. Isso foi entre o inverno, 84, 85. A Bravo Jagni veio lá de novo procurando alguém para ajudar no curral. Aí o Cura falou, pode levar o Bhakta Davi, que ele já vem lá do sul, dos Pampas, né? Eu fui lá morar no templo, não Cura. Aí o Prabhu Jagni tinha Mataji Kunti, a Mataji Kunti também tinha um pequeno grupo da devota, né? A esposa do Jai Guru, Mai Kunti, a esposa de Srila Prabhupada, o presidente lá do Okura, a esposa do Prabhu Nilananda, tinha um grupo de devotas que faziam costura. E o ateliê de costura ficava lá em cima, na casa de Srila Prabhupada. As roupas, tanto em Goranitai quanto de Prabhupada, Jagannatha Baladeva Subhadra, algumas roupas foram confeccionadas lá em Okura. Eu lembro que eu ouvia muito disso, né, devota fazendo. E o Prabhu Jagni era
cuidava, coordenava as atividades do curral e aprendia a mexer com as vacas. Enchia um tambor com 10, 20 litros, ficava numa encruzilhada, selava um cavalo, colocava em cima da carroça, ia na encruzilhada, esperava o caminhão da cooperativa, fazia cooperativa de Pindamonhangaba, tinha uma negociação, a gente dá material de veterinário, na troca eles davam esse material, vacina, produtos para as vacas não ficar doentes. Né? Aí eu ficava responsável por isso. Devaragem, quando chegou com um parceiro, eles dois eram um boliviano alquimista. O Vitor Hugo, né? Vitor Hugo. Casado com uma chinesa, alquimista mesmo, naquela época, era alquimista. Depois foi para a China. E Prabhupada faz milagre. Prabhupada faz milagre, porque essa turma não era mole, não. Se for Bhakta Davi, o Bhakta Vitor Hugo, me lembro como se fosse hoje, quando chegaram. Tá aí, né? Milagre, tá aqui ainda. Milagre. Alguém mais quer lembrar como que foi seu contato com... Mas nessa época tinha a irmã da Gitanjali, que fazia Sankta. E a Bhaktilata. A Bhaktilata, a Bhaktilana, né? Isso. Depois foi iniciada a Bhaktilata com a Tia Deva. E depois de algum tempo, Deva conheceu a Gitanjali. Aí se casaram. Mas a irmã dela já era sankirtaneira, já morava no templo. E depois vieram morar aqui no começo de tudo, ficavam tomando conta aqui, quando não tinha nada construído ainda, só a parte de baixo, também ficaram aqui tomando conta. É uma história sempre tudo em família. Tudo em família. Por exemplo, eu me lembro que o Purasananda, que foi o devoto, irmão do Maharaj Chandramukha, que foi sannyasi e tudo, quando o Purasananda era brahmachari, ele instalou essas deidades grandes aí, Jagannatha, Baladevi e Subhadra. E eu me lembro que eu era o tipo do braço direito dele, na época já, tipo o vice-presidente ali. E eu organizava as festas de domingo para todo mundo, porque naquela época era muita gente no templo mesmo, tinha que cozinhar muito. Eu me lembro que eu estava organizando uma vez assim, aí tinha um carinha assim, com a barbinha assim, do lado ali. E você, qual que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Vladimir, mas pode me chamar de Pretinho. Aí o Urasananda virou assim para mim, assim, disfarçado, falou assim, curioso. Olha lá quem era. Olha quem era lá. Olha o neguinho magrinho e tal, com a camisa azul de manga comprida, dobradinha assim e tal. Vai ajudar na limpeza? Não, estou aí, vou ajudar. Como é teu nome? Meu nome é Vladimir, mas pode me chamar de Pretinho. Então, isso faz tempo. Então é assim, estamos aqui, ó, tá aí, tá aqui. É incrível isso. Como o Rat lembrou, bem lembrado, realmente esse é o verdadeiro patrimônio da sociedade. Os devotos. Os devotos. Tem história, viu? Se for começar a contar a história, nossa, nem é bom lembrar aqui. Mas alguém mais quer lembrar? Falar mais do impacto que teve quando o Prabhupada mudou a vida. Que alguém tem? Quer falar? É bom lembrar isso. É bom porque é um exemplo para quem está chegando, quem está começando a entender agora. Para mim foi incrível porque eu sou gaúcho, né? Do sul.
família toda, churrasco segunda, terça, quarta, quinta, final de semana direto. E às vezes eu vejo pessoas assim falar, puxa, muito difícil, não consigo deixar. Eu nasci, e hoje, com a associação assim, dos grandes devotos, como Diego Puro e outros devotos, hoje tem parentes meus, tem sobrinha que hoje leem os livros, não são devotos, mas já são vegetarianos, não comem carne. Não come. Eu, quando fui para lá no sul, lá, a última vez, a primeira coisa que o pessoal sempre queria fazer é churrasco, é só coisa que realmente a gente não... A gente, quando começa a cantar já, Associação dos Devotos, por isso que sempre quando se ouve assim, as instruções desses grandes devotos, lê os livros, gente, lê. Quando está aqui, nota, faz notação, lê. A gente se apega em tantas músicas, em tantas coisas, a gente vê tantas... Pô, que aula maravilhosa, mas se vai perguntar de alguma coisa, nem lembra. Então, note, leia, pregue. Srila Prabhupada fez realmente estrago no mundo. Porque isso aqui, imagina, nós estamos aqui em Suzano, estamos lembrando aqui de uma história aqui. Isso aí, no mundo inteiro está cheio dessas histórias, em todo canto que você for tem, e tudo por causa de Srila Prabhupada. Foi tudo o Srila Prabhupada que fez, e está fazendo, e vai continuar fazendo. E vai continuar fazendo. Enquanto tiver uma pessoa sincera representando ele vai continuar fazendo esse estrago. Mas ele não tem ele tem milhares e milhares de pessoas sinceras seguindo ele. Então, o futuro é cada vez mais glórias para Srila Prabhupada, sem dúvida nenhuma. Certo? Não tem ninguém pensando, pô, poderia ter falado, não falei isso? Então, se não... Prabhu, eu e minha esposa Sandra, a gente há 3 anos, o novato programação. Há 3 anos a gente encontrou o templo, né? Ligamos para o professor Jai, o Jai falou, o templo que todo sábado, de graça. E tem um jantar de graça. Aí minha esposa, o lugar que está comida de graça. Já foi assim, né? E quando a gente chegou a primeira vez no templo, a gente continuou ouvindo, e lá fora a gente tem tanta religião, mas aqui dentro, quando a gente começou a vir e se associar com os devotos, a gente percebeu que dá certo. Porque você vê que deu certo para certas pessoas, porque não vai dar certo para você. Daí as palestras do Jai, vai martelando assim, ó, daí ele sempre fala, não para de escutar. A vitamina, quando tiver acabado, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se associar, senão é como se fosse uma bateria, vai acabando, você cai. Então, sempre escutar, ler Prabhupada, se associar com os devotos e vir no templo é fundamental, pelo que eu entendi. E não é blá blá blá, dá certo, porque deu certo para muita gente. É só continuar e querer, desejar. Então eu tenho muito a agradecer porque os devotos foram muito benevolentes. E sempre com carinho, eu cheguei aqui, todos me trataram com muito carinho. E eu fui entender que era Prabhupada, porque eu não conhecia Prabhupada. Eu fiquei sabendo que Krishna era Deus, eu vim para ver se era mesmo. Cheguei aqui, eu tive certeza de Prabhupada. Daí eu comecei a ler o filme do Prabhupada que tem na internet. Você chora demais mesmo. E Prabhupada, o livro dele também, o sofrimento que ele teve para ele poder embarcar naquele navio, meu, deixar a família e fazer tudo para obedecer ao pedido do mestre espiritual dele. Não tinha ninguém para se despedir dele na hora que ele embarcou no navio, só tinha um amigo dele. Ele embarcou no navio e falou para Krishna, estou em suas mãos. E veio
E o poder do Mahamandra, que nem para mim, que a Gokula falou, ele sentou na praça, começou a cantar o Mahamandra, confiando em Krishna. Krishna não é mentiroso, falou que aquele que confia 100% em Krishna, Krishna não vai. É isso mesmo. É isso que eu ia falar. E a gente vê como os devotos, cada um no seu humor, na sua maneira, no seu nível de compreensão, mas todo mundo está, de alguma maneira, fazendo esse selo Prabhupada, servindo. Porque está ouvindo, está grato por ouvir, muito agradecido, está pagando, fazendo alguma coisa. Ah, você recebeu de cara um Bhagavad Gita do Neto, não foi? Mal chegou, o Neto já enfiou um Bhagavad Gita, deu de presente para ele. Foi, então, foi uma atitude espontânea que um ou outro toma e é assim que a coisa funciona. É assim, muito simples e muito eficiente. É isso aí mesmo. Tá bom, gente? Quer falar mais nada? Quer falar não, Krishnadama? Eu gosto na República. A gente foi morar de Santa Catarina para São Paulo, eu e meus pais. Eu ia todo domingo lá, né? Todo domingo lá. Aquela feira bonita que tinha nos anos 90, né? Grande, bastante gente, né? Famosa na feira. E eu conheci os negócios de fazer desfilidos, fazer reunião lá, eu conheci os negócios lá. Daí fui conhecer a Angélica, né? Aí eu estava dando aula no dia, me lembro. E conheci, daqui a alguns meses eu tenho que vir morar aqui, é isso que eu quero. Eu tinha lido um livro de Prabhupada lá em Concórdia, lá na universidade. Eu faço viagem a outros planetas. Muito famoso, né? Imagina os negócios foram fazer Santa Lágrima, que boa fortuna, né? Lá em Concórdia, foi parar a minha. Minha irmã pegou na biblioteca pública, tinha uma semana para devolver o livro, né? Pegava uma questão. Ela não se interessou muito e deixou largado, ela esqueceu de devolver. Ficou um mês em Concórdia. Eu peguei, fui ler e me interessei. Só que não tinha contato com os devotos, né? Eu morava lá longe. Mandei uma carta para a BBT e eles mandaram uma relação de livros, assim, mas ficou por isso mesmo. Só. Depois de um ano a gente veio morar aqui para São Paulo e comecei os negócios. Aí foi assim. No meu caso, assim foi. Estava lá na República, final dos anos 90, São Quitandeiro lá. Ofereceu 2 livrinhos pequenininhos, não tinha dinheiro nenhum. Ele falou, ah, vou levar esse livro, vai. Tô aqui. Não, a potência de Srila Prabhupada é muito impressionante, muito impressionante. Muito impressionante. É uma coisa assim, indescritível. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu vim, sabe, com freio de mão puxado, sabe, tipo assim, com o pé atrás. E fiquei assim, com né, muito, prestando atenção no que todo mundo falava, fazia, mas sempre desconfiada, sabe? Pé atrás. Fiquei assim, acho que foi pouco tempo, acho que em menos de um mês. Aí quando estava numa praçada ali, e aí o Krishnadama falou assim que Krishna ele é tão misericordioso que quando ele permitiu o sacrifício de animais, os animais já transcendiam. Né? E aquilo, eu fiquei, nossa, como, né? Como isso? Aí eu comecei a ler o livro de Prabhupada e assim, é como o Prabhupada falou, olha, o que ele fez, não tem, o sacrifício dele, de vir até nós, para a gente conhecer Krishna, é impagável. Não existe, não tem nada assim que possa ser maior que isso, sabe? Então, E é assim mesmo, porque Prabhupada é transcendental. Assim como Krishna é transcendental. Se Krishna quisesse, se Krishna quiser, um piscar de olhos ele libera esse universo inteiro. Mas não é esse o processo. Prabhupada aparentemente teve essa vida, esse sofrimento, mas ele é completamente transcendental a tudo isso. Foi só para nos dar o exemplo de como esse mundo material é difícil e de como nós temos que fazer sacrifício espontâneo para o prazer de Krishna. Porque Krishna não precisa, mas nós precisamos.
O devoto puro não precisa, mas nós precisamos. Então eles dão só exemplo. Só exemplo. Como a Tia Deva me falou, assim, bem claramente, ele falou assim, tem muitos acharyaszinhos, mas Prabhupada é o acharya. Prabhupada é o acharya. E ele não é fraco, não. Só que ele falou que Prabhupada é o acharya. Bom, gente, vamos continuar com as festividades. Agora vamos ter, então, aqui o Guru Puja e depois lá fora o banho de flores de Prabhupada no Pushpa Samadhi e o Pushpa Abhisheka. Tá bom? Muito obrigado a todos. Não se afastem dos pés de lótus de Srila Prabhupada, se mantenham fixos, porque essa é a nossa única salvaguarda nessa era de Kali. Podem ter certeza. Podem ter certeza disso. Ok? Srila Prabhupada aqui!